A língua mentirosa e a falsidade, elas são como brasas ocultas. Cedo ou tarde, elas queimam quem as usa. Que Deus te abençoe nesta manhã de sábado, dia 1º de fevereiro. Que Deus abençoe a tua casa. Eu espero que você esteja bem. É uma alegria, como sempre, estar aqui com você. Eu quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia em Provérbios 26, verso de número 17. Enquanto você encontra, nós vamos orar antes de ler a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos de todo o nosso coração por mais esse dia, porque este é o dia que o Senhor fez. Nele nós nos alegraremos. Pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, assim como nós temos perdoado quem nos tem ofendido. Perdoa também as nossas fraquezas, em nome de Jesus. E nós te pedimos, Pai, entendimento e compreensão da tua palavra, para andarmos sempre no teu caminho. Em nome de Jesus, amém. Quero lembrar você que amanhã, 19 horas, domingo, 19 horas, nós temos o culto com Santa Ceia. E eu peço também a gentileza de dar like, por gentileza, dê like e também verifique se você é inscrito. Aqui nesse texto hoje nós vamos continuar falando sobre Provérbios 26, 17, que fala da sabedoria prática, de uma sabedoria para o nosso dia a dia. E ele diz então assim no versículo 17: quem se mete em questão alheia, ou seja, mete a colher onde não deve, é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Eu quero lembrar você, nós já falamos sobre isso, que naquele tempo os cães eles não eram domesticados na Palestina. Então eles andavam em bando e eles eram violentos. Então as pessoas tinham medo desses cachorros, né, desses cães. E aqui ele está usando esse exemplo, mostrando que alguém que se intromete na vida alheia é alguém que quer pegar estes cães pela orelha. Ou seja, alguém que invade a privacidade de alguém. Então não se deve meter a colher na vida de outra pessoa. Resumindo, né, num português claro, é um conselho de Provérbios para os nossos relacionamentos, para não criar situações e nem sentimentos constrangedores. Versículo de número 18, e nós vamos ler aqui o 18 e também o 19. Como louco que lança flechas e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Então aqui ele dá o exemplo de um homem, né, que faz as brincadeiras ou fala coisas sérias, faz coisas sérias e depois vem com a desculpa que fez somente uma brincadeira. Que aquilo era somente uma brincadeira. Que o que ele falou foi por brincadeira. E ele compara esse homem com alguém que é louco, um flecheiro louco, que atira flechas inflamadas para todos os lados, atingindo as pessoas. Então, fala daquela pessoa que engana o próximo, que atira essas flechas inflamadas em todas as direções. Então, sabe, é aquela pessoa que fere alguém porque usa de brincadeiras ou faz brincadeiras com coisas que são sérias. Tem coisas que nós não devemos brincar. Então ele fala exatamente isso, né? Faz algo sério para alguém e depois diz que foi somente brincadeira. Nós precisamos lembrar que Provérbios, desde o capítulo 1, ele nos alerta a respeito da linguagem, do uso das palavras. Porque as palavras, elas conduzem ou elas carregam nelas mesmas o poder da vida e da morte. Então nós temos que usar as palavras e a linguagem com muita sabedoria, com muito cuidado, porque senão nós vamos ser comparados a esse homem que é um flecheiro que atira flechas para todo lado, fala coisas que não deve, por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca só, para ouvir mais e falar menos, porque depois essa pessoa insensata, né, ele chama aqui de louco, ela diz coisas sérias e quando confrontada ela vai dizer, não, eu fiz só por brincadeira. Então vai criar, e ele está falando ainda sobre relacionamentos, né? Esse capítulo está falando muito sobre os nossos relacionamentos horizontais, como nós vimos no versículo anterior, não meter a colher na vida do outro, não falar da vida do outro, não agir com maledicência, fofoca, né? Então é isso que esse versículo 18 e 19 nos ensinam, o cuidado que nós temos que ter com este dom que é poder falar, né?
das palavras, porque elas têm poder, elas carregam consigo poder. Versículo de número 20. Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. O que é o maldizente? É o difamador. Aquele que difama. Veja, de novo nós falamos do uso de palavras, que nós devemos cuidar para não estar perto do maldizente ou do ou que é, né, difamador. Porque assim como ele difama o outro, ele difama você também, nós também. Né? Então, ele dá o exemplo aqui de como a lenha mantém o fogo aceso, o maldizente, o caluniador, com as suas calúnias, com as suas difamações, ele também mantém a contenda acesa e muitas vezes aumenta a contenda. Vai lá por lenha na fogueira. É isso que está dizendo, que o maldizente, o difamador, ele faz isso. Versículo de número 21. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. É aquele homem que gosta de contenda, gosta de discussão, gosta de briga, ele se alimenta disso. Ele se alimenta disso. Então isso fala desse homem briguento. Ele é alguém que incendeia aonde ele vai, criando contenda e ódio. É isso que ele está dizendo aqui. Ele dá esse exemplo do carvão, porque o carvão perto da brasa, logo ele vai estar queimando também. Então, cuidado para não ficar perto desse homem que é contencioso, que vive em contendas, porque talvez você seja alguém aí, né, uma pessoa da paz, vamos dizer assim, né, que está sempre sossegado, mas se você estiver perto do fogo, vai pegar fogo também. É isso que ele diz aqui. Versículo de número 22. As palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Nós já falamos sobre isso, inclusive do caluniador, lá em Provérbios 18:8, onde diz que no primeiro momento essas palavras na boca são doce, mas quando elas chegam no ventre, elas se tornam amargas, elas se tornam como uma espada que atravessa o ventre. Porque depois, amados, que a palavra foi liberada, não tem como voltar atrás mais. Um exemplo que é dado, né, muito comum entre vários, é daquela pessoa que pega, por exemplo, um travesseiro de pena e abre ele e sacode. Não tem mais como você pegar todas as penas que estavam dentro daquele travesseiro. Assim é aquele que fala, depois que falou e saiu, não tem como recolher mais. Versículo de número 23. 23 diz assim, como vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Ou seja, a boca fala uma coisa, mas o coração, no coração, a outra, falando de hipocrisia. Ainda que a boca fale do que o coração está cheio, essas pessoas maldizentes, caluniadoras, elas falam coisas, mas no coração também tem outra coisa, né? A boca fala de uma coisa e no coração tem outra. Então aqui fala dessa aparência exterior que oculta a verdadeira intenção, oculta o interior. Então, as palavras que ocultam as verdadeiras intenções. É disso que esse versículo fala. E agora nós vamos ler do 24 até o 28, porque aqui ele não precisa de muita explicação. Nós podemos entender claramente nos provérbios tudo isso que nós estamos falando. Diz assim, aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Ou seja, a boca fala uma coisa, mas o coração no interior tem outra. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. De certa maneira, do versículo 24 a 28 é uma continuação do versículo 23. Ainda, versículo 26 agora, ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Ou seja, vai chegar um momento que aquilo que a pessoa está escondendo vai se tornar público. Ela não vai mais conseguir esconder, ocultar, enganar as pessoas. Quem abre uma cova, nela cairá. Veja, a pessoa que abre uma cova, ela não está abrindo para ela está abrindo para outro. Assim é esse insensato. Assim é esse homem, né, que
vive da calúnia, das brigas, das contendas, ele abre a cova para outro, mas quem cai no final é ele. E a pedra rolará sobre quem a revolve. E por fim, a língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Está falando aqui que a língua falsa, ela aborrece a quem feriu, mas que a boca lisonjeira, falando que a boca está ali, né, falando coisas boas, mas não é isso que ele tem no coração, ou que ela tem no coração. É causa de ruína, porque essa pessoa ela vai sendo enganada, ela vai sendo conduzida, ela vai sendo levada à ruína por um lábio enganador. Vamos orar? Terminamos aqui, amanhã continuamos a partir do versículo de número 27. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pedimos que o Senhor abençoe as famílias aqui representadas, abençoe os casais, os filhos, abençoe os viúvos, viúvas e também abençoe os solteiros e solteiras. Pedimos que o Senhor traga sobre cada um de nós proteção, dê ordem aos teus anjos a nosso respeito, Pai, para nos proteger e nos guardar de todo mal. E derrama sobre nós, Senhor, do teu Espírito. Queremos ser cheios do teu Espírito, queremos andar no teu caminho, fazer a tua vontade, porque o teu caminho já é um caminho abençoado. E nós te louvamos de todo o coração. Amém e amém. Glória a Deus. Lembrando você, amanhã, então, 19 horas, culto com Santa Ceia. Não esqueça de compartilhar essa oração com quem você ama e também coloque nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos. Deus te abençoe.